Como que crente é desse jeito? Mas é por isso, porque a gente sabe que quando a gente fechar os olhos aqui, aqueles que têm tentado ser fiel, que o Senhor tem sustentado, quando a gente fechar os olhos aqui, nós vamos estar com o Senhor, amém? Vamos ler Mateus 5, a partir do 17 até o 20, amém, meus irmãos? Cinco 17. O cumprimento da lei dos profetas, amém? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar este mandamento, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Então a gente tem vindo nessa série do Sermão do Monte, o Senhor nos ensinando como que nós temos que ser como cristão. E quando chega nessa parte, Ele nos ensina mais algo, que se a gente não viver dessa forma, nós também não entraremos no reino dos céus. E agora ele está indo de embate diretamente contra os fariseus e os escribas, que achavam que a sua justiça era acima, né? Que eles eram totalmente justos. E o Senhor Jesus, ele diz que não veio para que a lei se acabasse e começasse algo novo. Ele diz que veio para cumprir. É algo que é para dar uma continuidade. Não era algo que foi cerrado debaixo do céu e começou um novo mandamento. Não. Ele queria ensinar que tudo aquilo que tinha sido falado pelos profetas até chegar nele era necessário. Mas ele era a continuidade daquilo. Então não era uma abolição, e sim um cumprimento. Ele era o cumprimento de toda a lei. Para a lei ser perfeita, o Cristo deveria vir, senão sempre ia estar faltando alguma coisa. A lei se cumpre e agora ela está completamente perfeita com Cristo. A gente precisa entender isso, né? Então, não abolição, porém cumprimento. Cristo é o fim da lei. Isso diz lá em Romanos 10:4, para quem quiser acompanhar. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Só que o que isso significa? Não que era o fim. Significa que a aceitação de Deus não era mais através do cumprimento da lei escrita, e sim através da fé no Filho, que era o Cristo. Então não era que era o fim. Ela é completa com Cristo. E Deus só nos aceita através da fé em Cristo. Não adianta a gente cumprir a lei escrita, nós não seremos mais aceitos por Deus, porque Deus mandou o Filho para que houvesse a reconciliação, né? E Romanos 3:21, a gente vai citar alguns textos aqui, é bom para a gente acompanhar, amém? A justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem,
porque não há diferença. Amém? Até aqui. Então agora, através de Jesus, é a fé que nós temos que ter nele para se cumprir essa lei. É isso que ele estava querendo ensinar no Sermão do Monte. Porque ali estava repleto tinha uma multidão ouvindo tudo aquilo, e os fariseus e escribas que guardavam a lei estavam ouvindo tudo aquilo, e eles já achavam que eles estavam no caminho certo. Jesus agora vem derrubando toda a crença deles, e dizendo que através de mim, eu sou o cumprimento da lei, e através de mim sim, se vocês obedecerem a mim e me conhecerem, aí sim. Mas não adianta guardar um grupo de regras, uma constituição, né? Constituição é um conjunto de regras. Todo país tem uma constituição. E na Bíblia também tem um conjunto de regras. Mas ele só é perfeito na pessoa de Jesus. Esse é o princípio que a gente precisa entender. Algumas religiões ainda tentam guardar algumas coisas da lei. Mas não adianta se não for com base na fé em Jesus Cristo, né? Alguns guardam sábado, outros não comem algum tipo de carne. Mas quando Deus levanta também o profeta, o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar, né? E combater contra esses ensinamentos. Porque alguns que aceitaram Jesus Cristo queriam voltar às antigas práticas do judaísmo. Queriam circuncidar as pessoas, dizendo que era necessário ainda, e Deus levanta Paulo para dizer que não. Interessante que Paulo conhecia muito a lei, ele tinha sido fariseu. Então acredito que até por isso mesmo Deus levantou alguém que conhecia para combater aquilo. E Paulo fala, não vamos resistir a eles, nem por uma hora. Não pode ser, porque senão ia ser através da obra que eu faço. A minha salvação ia ser através daquilo que eu faço, e não é através de Cristo. Eu só preciso crer e andar conforme a palavra em obediência. Então, é algo novo para eles, né? Cristo declara que o seu propósito em vir era cumprir a lei. Quando ele veio, ele já está cumprindo a lei, apresentando uma causa e uma consequência. A causa é a permanência da lei até que seja cumprida, que é o versículo 18. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então essa era a causa, ele está vindo para cumprir a lei. Essa é a permanência, né? Para que a lei seja cumprida através dele. E a consequência, qual é a consequência? A obediência à lei. A gente crê, Jesus já cumpriu, Jesus já fez a parte dele, e a nossa é a obedecer. A obediência, a consequência é a obediência à lei, que os cidadãos do reino de Deus devem prestar. Somente a obediência pessoal não basta, deve também ensinar aos outros. O corpo, a igreja, né, que cresce em conjunto. Está escrito aqui que quem ensinar os outros a fazerem errado, vai ser cobrado. Então não é algo que é individual, só eu faço errado e depois eu me vejo com Deus. Além de eu estar fazendo errado, eu ensino outras pessoas a fazerem errado. E aí também seremos cobrados, né? E é por isso que tudo que a gente faz e toda a comunhão que a igreja tem é para o crescimento. Como o pastor falou hoje, né? Que muitas pessoas estavam ausentes e isso estava atrasando o crescimento, a maturidade da igreja. E de fato é isso. Precisamos caminhar num só propósito, numa só unidade. Não é só falar, tem que praticar. Falar, todo mundo fala, né? Mas é necessário, porque a gente vai ser cobrado por isso também. Não é só uma justiça, só o que eu faço, mas é o que o meu irmão faz também. O que eu passei para ele, tanto no testemunho, como que é a minha forma de viver. O que ele vê em mim, que eu posso estar influenciando ele. Tanto que tem uma questão que Paulo diz acerca de comidas e de comida feita para ídolos. Ele fala, se você for comer, você está com a consciência tranquila, tudo bem. Para você, se você comer ou não, não faz diferença, você está com a consciência tranquila. Mas se aquilo faz mal para o teu irmão que está vendo você comer, você deixa de comer. Então a gente entende que nunca sou eu. No reino nunca é só a minha vontade, é só o que eu quero fazer e não importa o outro. Sempre é o outro em primeiro lugar. É assim que Jesus estava ensinando.
Então, quem ensina esses menores errado, vai ser cobrado. Mas quem ensina o certo, vai ser grande no reino dos céus. Porque existe a hierarquia no reino dos céus, né? Vai existir o galardão de quem fez o que agrada a Deus, quem fez mais e quem fez menos, vai ter. Alguns que mesmo que não fizeram nada, mas vai estar lá, glória a Deus, vai ser salvo. Mas os que fizeram muito vai receber prêmio por isso, a palavra diz isso, né? Isso nos dá alegria. Eu falo para Deus que eu quero estar lá, mesmo se não receber galardão, tá bom, eu quero entrar no reino. Mas é bom a gente trabalhar para Deus e no reino com amor com aquilo que Deus colocou, com cuidado com aquilo que Deus colocou na nossa mão, né? Porque de fato a gente vai ser cobrado. A Bíblia diz que a gente vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus e vamos ser julgados. Todas as obras que a gente fez, toda a obra da carne que a gente fez, a gente vai ser julgado. E é dessa maneira, né? Então, para que serviu a lei antes de Cristo? Lá em Gálatas 3:24. A lei só se cumpriu em Cristo, mas antes ela tinha um propósito. 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Aio é tutor. A fé nos serviu de tutor. O que é tutor? Um responsável legal. Como uma criança que foi adotada ou perdeu os pais, alguém é responsável legalmente por ele. Ou a casa que ele está morando, né? A lei, antes, até chegar em Cristo, tinha alguém que nos conduzia. A lei era só um tutor, alguém que nos conduzia até Cristo. Alguém responsável por nós legalmente, responsável por tudo aquilo que era ensinado na palavra do Senhor. Mas depois, quando Cristo veio, como se Cristo fosse o Pai verdadeiro, ele tomou o lugar daquele tutor e falou: deixa que agora é comigo, né? Deixa que agora eu que vou cuidar disso. Porque eu, de fato, sou o pai. Então, a lei era um tutor, alguém que me encaminha para onde eu preciso chegar. Para entender um responsável legal. Amém? Tá claro? E a palavra diz que o próprio Cristo, ele nasceu sob a lei, né? Sob o domínio da lei. Os profetas antes sempre profetizavam acerca dele, e alguns entenderam que viria alguém que tomaria, né, todo esse poder e daria continuidade. Cristo sempre foi pregado, desde Gênesis, Cristo já foi falado, né? O descendente da mulher, a gente entende assim, e Deus sempre levantava profetas para falar do Cristo. Quando ele falava, porque a nação estava errada, Deus levantava um jugo sobre eles, mas Deus sempre falava do remanescente, que ia trazer alguém que ia restaurar. E esse alguém, tudo isso se completa na pessoa de Cristo. O cumprimento da parte de Cristo, ele veio e cumpriu, e agora ele está ensinando a quem está ouvindo, aos seus discípulos, como nós, que devemos obedecer. Ele cumpre e a gente obedece. É para isso que a gente está aqui. E Cristo dá uma continuidade de forma excelente, como ninguém tinha feito antes. Como ninguém conseguia cumprir a lei de forma completa, ninguém, só Ele. Então, Cristo agora de forma excelente, Ele cumpre toda a lei. Desobedecer ainda que um dos menores, como é falado aqui no versículo 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor. Afrouxar as regras é uma ofensa a Deus, ainda que seja um mandamento pequeno, algo que a gente acha que não tem tanta importância. Mas tem a devida importância porque é a palavra de Deus, é a lei de Deus escrita. Então, a gente tem que obedecer. Jesus falou que não veio para destruir, para abolir. Ele falou que veio para cumprir. Como que cumpre? Dando continuidade agora com excelência na pessoa de Cristo.
Então, a gente precisa entender isso. Porque eu já ouvi várias vezes alguém dizendo, não, mas a gente está na graça, a gente não precisa mais saber disso, não é para nós. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia, qual era a Bíblia no tempo de Jesus? No tempo de Jesus não tinha o Novo Testamento escrito. Qual que era a Bíblia no tempo de Jesus? O Antigo Testamento. Era essa palavra que Jesus usava. Muito depois de Cristo começou a ser escrito as cartas. Jesus, o próprio Jesus, não deixou nada escrito, de punho. Então, os discípulos, os apóstolos começaram a escrever, mas muito tempo depois de Jesus. Então, nunca pode ser esquecido o Velho Testamento. Porque tudo que a gente aprende no Velho Testamento se revela em Cristo. E isso para nós é muita riqueza do céu, né? A gente entende muita coisa. E dessa forma, desobedecer, ainda que seja pequeno, não podemos. Por quê? Porque está escrito na lei do Senhor. Então, serve para nós. Se a gente acredita nesse Deus, se a gente segue essa fé, se a gente é instruído pela palavra, a gente não pode deixar passar nada. Nem a menor letra, como o próprio Jesus falou, nem um tio. Nem um tio, nem um J. Que é letras pequenas, símbolos pequenos, como uma vírgula. Nada pode passar. Por isso que nós, como igreja, devemos e precisamos não somente ler, mas examinar, né, as Escrituras. Ler e reler para que a gente possa aprender. Falar, não consigo aqui, mas o Espírito Santo ele vai trazendo, né, clareza. Eu não estava conseguindo estudar para hoje. Parecia que tinha um bloqueio. Eu não conseguia prestar atenção. Não conseguia ter uma linha de raciocínio. Toda essa semana eu estava assim. Eu tinha que fazer algumas coisas da faculdade, eu não tinha como focar. Eu estava sem foco, sabe? E aí a Alice também estava doente, então toda hora ela me chamava. E eu falando para Deus, glória a Deus, que o Senhor ele diz que sem mim nada podeis fazer. Não é porque eu sou boa, porque eu tenho capacidade. Eu não sei, eu não faço nada. Se não fosse o Senhor me sustentar para chegar aqui, eu não estaria aqui. Porque eu não conseguia ler. Eu estava lendo, mas eu não guardava. Só estava entrando na cabeça e saindo. E eu fui falando com Deus, eu não tinha força nem para orar. Eu não sei porquê, mas tem dia que é difícil, né? Eu não conseguia ajoelhar para orar, não conseguia. E aí eu sentava e falava com Deus sentada e andando, mas o Senhor, Ele ouve a nossa oração, não importa o jeito que você está, Ele ouve. Ele sabe a intenção do coração. Você não está conseguindo, mas Ele sabe qual é a intenção do seu coração. E às vezes tem alguma coisa que a gente não está vendo, alguma batalha espiritual que eu não entendi, mas estava acontecendo, né? Mas a gente, quando Deus nos dá algo, que a gente possa fazer, mesmo que a gente não consiga, com o nosso melhor. Talvez o meu melhor não vai ser o seu melhor, mas Deus sabe que é o seu melhor, que você está tentando de fato. Você está ali quebrado, mas você está tentando. Você fala, não, Deus, eu vou fazer. Eu não vou falar que eu não vou conseguir, não. Não foi o Senhor que me chamou, me ajuda. Eu não tenho nada, de mim eu não tenho nada para oferecer. Mas é a palavra que está nos ensinando, é a palavra. E glória a Deus, o Senhor, Ele foi me ajudando, e graças a Deus, sou grata por estarmos aqui, vivos, respirando, né? Muitos já desceram à sepultura, muitos estão no hospital, no leito, mas nós somos privilegiados de estarmos aqui. E o pastor falou na oração dele, é verdade. Tem muita coisa acontecendo no mundo, né? E a gente não está percebendo. Muita coisa, muita coisa. E alguém me mandou um vídeo e falou assim, lá na China, o governo está cortando o auxílio emergencial de quem é cristão. Eles falaram, e eu vi o vídeo mesmo, eles falaram que não ia ajudar, só se a pessoa negasse o Cristo. Parece que é algo tão fora da nossa realidade, né? Mas não é. E a gente tem medo, porque a gente é ser humano, mas a gente olha para Cristo e a gente ainda continua vendo esperança. E aí tem hora que a gente fala, vem logo, Senhor, nos tira daqui, não quero mais viver aqui. Porque conforme a gente vai vendo as notícias, vai tudo piorando, parece que nada tem fim. Mas a gente ainda tem esperança nesse Senhor, a gente ainda quer entrar no reino do céu. Mas eu tenho certeza que é por isso que o Senhor Ele está esmiuçando essa palavra, porque precisa de preceitos para entrar. Não é de qualquer jeito, precisa estar de um jeito para entrar. E é por isso que todas essas semanas a gente está aprendendo.
porque a gente quer estar lá naquele dia, quando Ele vier nos buscar, a gente quer entrar no reino. E ninguém, pelo menos daqui, ninguém vai dizer, eu não sabia. O Senhor tem levantado pessoas para falar como que é e como precisa caminhar na presença do Senhor, né? Eu falei do desobedecer, agora eu vou falar a grandeza no reino de Cristo. A grandeza no reino de Cristo pertence àqueles que são fiéis no cumprir, no ensinar toda a lei. Tanto a lei que já estava escrita, como a lei que agora se completa em Cristo, tudo aquilo que Cristo nos ensina. A nobreza no reino de Cristo será conferida de acordo com a obediência. Quanto mais obediente eu for, quanto mais coisas boas e importantes e necessárias eu ensinar o meu irmão, eu ensinar quem está do meu lado, ao meu redor, e também eu absorver, porque para eu ensinar eu preciso saber, eu preciso absorver. Isso que vai conferir aquilo que eu vou ganhar como galardão naquele dia. A minha preocupação a passar aquilo que Deus tem nos ensinado. Todo mundo que ensina precisa aprender, não posso vir aqui falar coisa da minha cabeça. A gente precisa se dedicar. E não é fácil, mas o Senhor, Ele é o nosso sustento. Ele é aquele que nos levanta de manhã, Ele é aquele que coloca na nossa mente, vai orar, vai ler. Às vezes o Senhor quer falar conosco e a gente está ocupado com tanta coisa. E nos dias que a gente tem vivido, tudo tira a nossa atenção, tudo tem tirado a nossa atenção. O celular mesmo, eu acho que é o pior de todos, é pior que televisão. Eu falo por mim mesmo, eu estou tentando me desintoxicar de rede social. Porque você vai para passar 10 minutos, quando você vê, passou 3 horas. E ninguém está fora disso. Porque é tão rápido, você fica lá, o dedinho, sendo que a gente podia estar perto do Senhor nesse momento, e Ele contando coisas que Ele quer falar conosco, para que a gente possa ser usado, para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Como o Senhor diz que Daniel era muito amado, era um homem muito amado pelo céu. Por que será? Qual a comunhão que ele tinha com Deus? Deus sabia o que tinha no coração dele e quanto tempo ele queria estar com Deus. Não é que a gente vai ficar o dia inteiro de joelho, é improvável, não dá. O Senhor, Ele nos deu família, Ele nos deu várias tarefas durante o dia, mas o nosso pensamento, o nosso espírito pode estar ligado com Deus o dia inteiro. Até quando a gente dorme. Às vezes a gente não consegue nem dormir, né? Parece que Deus quer falar com a gente não dorme. E fica vindo tanta coisa na cabeça. Você fala, o que é isso? O que é isso, Deus? Fala. E é o próprio Espírito Santo. Deus fala mais comigo quando eu estou lavando louça, quando estou fazendo as coisas de casa. Eu ouço mais a voz de Deus. Eu estou fazendo as coisas em silêncio, eu escuto mais. Muitas vezes assim. Você vai ter seu momento de oração, é necessário ter. Mas é necessário ter intimidade 24 horas com o Senhor. Toda hora falando com Deus, sabe? Deus, me ajuda aqui, eu preciso daquilo. E adora a Deus, engrandece a Deus. Que a gente sente a presença de Deus no nosso lar quando a gente começa a adorar. A gente começa a adorar, engrandecer. E a palavra começa a vir, e essa palavra que nos limpa, que nos purifica. Senão a gente não consegue ser limpo das coisas que vêm na mente. Porque somos seres humanos. Sempre tem um contra-ataque. Se a gente não tiver a palavra, como foi pregado no domingo, como defesa, conhecer a palavra para poder defender, fica difícil a gente resistir às coisas que são lançadas. Porque ainda vivemos no mundo. Jesus falou, não peço que os livre do mundo, na oração, João 17, não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Então a nossa mente tem que estar sempre sendo renovada em Jesus, sempre compreendendo a palavra, sempre. Porque de fato a gente vai ser bombardeado por todos os lados. Então, se a gente quer ser grande no reino dos céus, quer chegar lá e ganhar um galardão da mão de Jesus, a gente precisa ensinar também, a gente precisa viver em obediência. Quanto mais obedecer, mais vai ser a grandeza, né? Nós temos regras a seguir. A principal regra é seguir a vontade do Senhor Jesus. Se a gente compreender a vontade do Senhor Jesus, a gente vai fazer o que agrada ao coração dele. Tem uma palavra que eu gosto muito na Bíblia, que é irrepreensível. Se eu não me engano, acho que fala 3 vezes irrepreensível. Paulo vai falando, instruindo, seja repreensível. Todo mundo diz, mas eu... Alguns falam, mas ninguém é perfeito. Não existe ninguém perfeito, mas na palavra está dizendo, seja irrepreensível, para que o inimigo não tenha que dizer de vocês.
Se está falando, será que não me dá condição de ser? Se está escrito, eu não tenho condição de ser irrepreensível? Se eu não observar a palavra, temos condição de ser. Mas a gente sempre quer uma desculpa para cobrir aquilo que a gente faz. Ah, mas eu faço isso por causa disso. Ah, mas eu faço isso porque eu não sou perfeita também, Deus sabe. É sempre que Deus sabe. Imagina no dia do julgamento, nós vamos falar, Senhor, você sabe, né? Não, Jesus, não deu. Naquele dia, não tem como, a gente tem que entender. Seja irrepreensível, tem que entrar dentro de nós. Está lá a instrução. Tem muitas instruções que a gente consegue viver de forma... Isso é a Bíblia, é a lei, é a palavra que a gente precisa seguir. Então não é impossível. Se fosse impossível, não estaria escrito, né? Muita coisa vai depender de nós, não vai depender do Senhor. O Senhor já fez a maior parte dele. Mas muita coisa vai depender de nós. Então, dando continuidade, quando Jesus começa a falar acerca disso no Sermão do Monte, ele chega no versículo 20, falando que a justiça de vocês, meus discípulos, vocês que me ouvem, vocês que creem em mim, tem que exceder muito a dos escribas e do fariseu. E eu fico imaginando eles ouvindo essa palavra, né? Imagina os fariseus lá com raiva, querendo pegar Jesus, que eles já não criam que era filho de Deus. E eles eram tão soberbos, e agora, imagina eles falando, não, agora ele está nos atacando. Como que ele está falando isso para esse bando de gente aí, pobre, que não tem conhecimento de nada, porque a maioria dos seguidores de Jesus eram pobres, não sabia nem ler. E os fariseus, cheios de si, cheios de soberba, ah não, agora ele foi longe demais. Imagina a raiva dos fariseus. Tem que exceder em muito, muito a justiça dos fariseus, não é pouco. E aí a gente tem que entender o que os fariseus pensavam de si mesmo. Eles eram já famosos por sua justiça, para aqueles que viam os fariseus, nossa, eles são crente mesmo, esses daí. Eles eram famosos por sua justiça. A lei de Deus era a grande paixão da vida deles. Segundo eles, a lei de Deus era a grande paixão da vida deles. Eles largaram tudo para servir a Jesus. A Deus, aliás. Jesus não, que eles não criam em Jesus. A Deus o Pai. Eles teriam calculado a lei, que contém 248 mandamentos e 365 proibições. Quase 600 mandamentos e leis. Juntando tudo, imagina. E eles desejavam obedecer a todos ao fio da risca. Então, eles achavam que eles estavam prontos. E aí, eu imagino que eles começaram a se perguntar, como é que pode, agora, essa doutrina desse homem aí, desses cristãos, exceder a nossa? De que maneira que pode? Não dá. A gente guarda 600 mandamentos, juntando tudo, né? Proibições e mandamentos, a gente é... Só que desde o começo do Sermão do Monte, Jesus está nos ensinando a confiar nele, a sermos humildes e reconhecer a grandeza de Deus, e não reconhecer que a gente faz pelo nosso próprio mérito. Então eles já estavam apanhando desde o começo do sermão. Eles já tomaram o monte de Jesus desde o começo do sermão. Todo o sermão estava humilde de coração, limpo de coração, tudo sempre voltado ao sentimento e a quem eu sou diante de Deus, a reconhecer que eu não sou nada, a justiça é de Deus, não é minha. Então, não adiantava. Eles estavam tentando dizer como que esses cristãos vão ser melhores que a gente? Nunca, né? Na mente deles. E aí, o Senhor, eu lendo isso, o Senhor, Ele me levou lá em Lucas 18, 9. Vamos ler? Que os fariseus eram extremamente soberbos, né? Lucas 18, 9, a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola, Jesus contando, né? A uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este que desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e que qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Então, eles estavam dessa forma lá no Sermão do Monte. E para Jesus não é dessa forma, né? Com Jesus não é dessa forma. Os fariseus, eles sempre queriam falar daquilo que eles faziam de modo externo, não interno. Como lavar os copos. Jesus sempre estava repreendendo eles, porque toda a lei dele consistia no que eles faziam, mas de modo para aparecer para o outro, de modo formal, uma formalidade. Não porque eles amavam a Deus e queriam viver daquela forma, mas porque todo mundo que estava observando eles precisava saber que eles eram homens de Deus, né? Na mente deles. A justiça do cristão ultrapassa de longe a do fariseu. Poderíamos dizer que não é uma questão onde os cristãos conseguem obedecer os 600 mandamentos. Não é uma questão de número ou de competição. Não era isso. A gente não estava, os cristãos naquele momento não estavam competindo com o fariseu para ver quem obedecia mais. É que a justiça do cristão era gerada de forma diferente. A justiça do cristão é maior do que a dos fariseus, pois é uma justiça profunda, porque é uma justiça que vem do coração. Então, não era nada que eu fazia para mostrar, mas o Senhor que conhece o meu coração. Qual que era a intenção que eu estava fazendo aquilo? E hoje para nós também. A palavra do Senhor diz que o Senhor vê o coração. Quando ele foi lá escolher a Davi, o profeta olhou o mais forte e achou que era aquele, mas o Senhor falou: calma, eu sou o que vê o coração. E é dessa forma. Tudo que o Senhor ele fez na igreja e tem feito em nós, desde o começo da igreja primitiva, é através primeiro do coração. Ele queria ensinar essa verdade. Não era nada algo externo, era algo interno, era algo de dentro primeiro. Então, claro que a justiça do cristão tem que exceder a deles, porque é feita com a intenção que eu faço aquilo. O que eu estou pensando? Qual é a minha mentalidade quando eu faço aquilo? É dessa forma que Jesus estava ensinando. O coração, se a gente for perceber desde o começo, né, desse sermão, está sempre intrinsecamente ligado com todos os temas, com todas as bem-aventuranças, né? E depois que ele ensina tudo isso, ele vem no sal e luz, como foi pregado na semana passada, ensinado, que é o exemplo agora, né? Como que eu vivo diante do mundo, sendo alguém já transformado, com o coração transformado. E dá o sabor, né? Que o sal, tudo aquilo que o pastor nos ensinou, conservar aquilo que Deus nos deu, ser luz no mundo de trevas. Então, a preocupação de Jesus, quando ele começa a ensinar, é de profundidade. Era pela moralidade profunda. Algo que tem que estar aqui dentro de mim. Eu sei que aquilo não é certo, eu sei que aquilo não agrada a Deus. Eu entendo já. O Espírito Santo já gerou dentro de mim. Eu não posso fazer aquilo. Não fazer só porque estão me olhando, mas fazer porque quem conhece o meu coração está me vendo. É totalmente diferente eu não fazer algo. Todo mundo já teve uma experiência dessa, né? Algum cristão que talvez está começando a caminhar com Deus, ou eu não vou fazer aquilo porque o pastor está ali, ele está me vendo. Só que o Senhor, ele está vendo tudo, né? A gente não se esconde do Senhor. Onde quer que a gente vá, né? O salmista fala: da onde me esconderei da tua face? Aonde eu vou me esconder? Se eu for lá na profundidade do mar, o Senhor está me vendo. Se eu subir no mais altos céus, ele está me vendo. Se eu fizer minha cama na sepultura, ele está me vendo. Então, ele que sonda e conhece o coração, não tem como a gente se esconder.
Mas muitas vezes a gente quer esconder de quem está aqui do nosso lado, porque não é onipotente, onisciente, onipresente, não é. Mas quando o Senhor quer, Ele mostra também, né? Só que, primeiro, é o nosso dever e o nosso respeito com o Senhor. Às vezes quer respeitar o ser humano, mas não respeita o Senhor, né? A gente tem que respeitar a hierarquia, os seres humanos, a liderança que o Senhor colocou, mas não com falsidade. Primeiro eu preciso respeitar a lei de Deus, aquilo que Ele colocou no meu coração. Então, Jesus estava ensinando tudo isso naquele sermão para eles. E nós também estamos aprendendo. Jesus ensina que as exigências de Deus são muito mais radicais do que isso, do que somente algo externo. A justiça que agrada a Deus é a justiça que vem de dentro, da mente e da motivação. Qual é o motivo por que eu faço aquilo? Pois de fato o Senhor, Ele vê o coração. Eu posso estar aqui mentindo para vocês, eu posso viver uma vida de pecado lá fora, algo horrível que ninguém sabe, e posso estar aqui pregando para vocês e está todo mundo achando que está tudo bem. Mas Deus não. Ele sabe a intenção com que nós viemos aqui. Ele sabe se eu minto, se eu não estou mentindo. A gente só engana os olhos humanos, né? Os olhos de Deus jamais, nada passa batido. Aleluia. Os profetas já haviam falado acerca dessa nova justiça de coração, algo novo, que uma hora ia se cumprir no Filho de Deus. Os profetas lá antigos já tinham falado, que era uma das bênçãos da dispensação messiânica, uma das bênçãos que viria junto com o Messias, que o povo de Deus, o povo escolhido, ia sentir quando esse Messias se levantasse. E já estava sendo dito há muito tempo, promessas de colocar a lei dentro de nós e de pôr em nós o Espírito Santo. Vamos ler Ezequiel 36, 37. Não, gente, falei errado, desculpa. É Jeremias 31, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Então o Senhor, através dos profetas, já disse que haveria um tempo que Ele colocaria a lei dele escrita na tábua dos nossos corações, não mais na tábua que Moisés escreveu. Seria de fato 26, 27? Eu acho que eu marquei errado. Amém. Ezequiel 36. Isso. Amém. O pastor me ajudou aqui, que eu acho que eu marquei errado na folha. É Ezequiel 36, 26, 27 e 28. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos e observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me serás por povo, e eu vos serei por Deus. Amém? Isso tudo está escrito no Antigo Testamento. Deus levantava profetas para instruir o povo, para ensinar. E agora Deus diz que a lei dele não vai ser mais aquela que está escrita nas tábuas de Moisés, mas vai ser uma que vai estar escrito no coração, e é através do Filho, quando ele se cumpre,
Quando Jesus se levanta e cumpre essa lei, dessa forma está escrito em coração. Então a gente entende que o coração é o meio a qual tudo isso o Senhor ele coloca dentro de nós e vai nos ensinando, vai nos limpando e vai nos capacitando. Porque o próprio Jesus disse que os maus pensamentos e todo tipo de pecado nasce no coração. Então é necessário que quando nós viemos para a presença do Senhor, Ele purifique o nosso coração. É por onde Ele começa a trabalhar, né? Porque senão a gente nunca vai ser livre daquilo que é um ídolo no nosso coração. Por isso que quando o jovem rico ele fala para o Senhor, Senhor, eu já guardei todos os mandamentos, eu observo tudo. O que eu vou fazer para herdar o reino? Ele fala, você conhece tudo? Você faz tudo certinho? Ele fala, eu faço tudo certinho. Só que Deus sabia qual era o ídolo do coração dele. Jesus sabia, então Jesus fala para ele, então vende toda a sua riqueza e dá para os pobres e vem e segue-me. E aí, não deu para ele, porque a riqueza dele era o ídolo do coração. E todos nós, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem um ídolo no coração. E o Senhor, Ele vai nos limpando. Quando a gente vai identificando e vai pedindo para Deus tirar, Ele vai mesmo tirar. Mas é necessário a gente se esforçar e falar, Senhor, é aquilo, tira isso daqui de mim. O ídolo tem que ser substituído pelo próprio Deus. Então, tudo que Deus faz vai começar nesse coração. E tudo que está sujo, que precisa sair, a gente tem que compreender. Já foi dado um estudo aqui sobre ídolo do coração, coisa que está lá escondida. E a gente acha que não está. A gente precisa identificar, pedir para Deus, me mostra o que é, Deus, e me ajuda a tirar. E o Espírito Santo, Ele vai fazer isso, se a gente confessar que tem. A gente não pode esconder que está lá, deixa lá paradinho, ninguém está vendo. O Senhor, Ele vê, Ele está vendo, tem que tirar de lá. Porque isso vai fazer toda a diferença naquele dia que a gente vai comparecer perante o tribunal do Senhor. Então a gente entende que tudo isso, todo o Sermão do Monte, tudo que Jesus está ensinando, agora para esses servos, a lei Ele não tirou, Ele só está cumprindo, Ele está complementando. E Ele só está fazendo de forma excelente, porque Ele é perfeito. Então Ele está fazendo agora de forma excelente e Ele fala, eu não tirei, continua. Só que agora, presta atenção, tem isso, isso, isso. E o coração tem que exceder dos fariseus. Não adianta fazer tudo para os outros verem e aqui dentro está tudo de forma desarrumada, de forma errada. Alguns sentimentos que a gente não tem que ter. Como a gente até, o varão ali pregou, falou sobre sentimento. Sentimento não pode nos fazer deixar de servir a Deus como tem que ser. Tanto o sentimento bom como o sentimento ruim. Não é só o amor, mas alguma coisa, uma mágoa, alguma coisa que me deixa doente, porque eu não consigo tirar aquilo de lá. Sozinho a gente não consegue mesmo. É só o Senhor. Porque a doença não só se manifesta, né? Como já foi falado aqui. Não só se manifesta de forma física. Se manifesta muitas vezes aqui, as dores, é tudo por causa de coisa que a gente guarda e engole e não solta. Tem que pedir para o Senhor tirar. Para a gente entrar no reino dos céus, o nosso coração tem que estar limpo diante de Deus. E só o Senhor pode fazer isso. A única coisa que eu posso fazer é falar, Deus, aqui tem, tira, me ajuda. Pagar o preço para que Deus possa tirar. Mas eu preciso reconhecer isso. Então, a justiça do fariseu, para ficar claro, porque é um ensino, era tudo que eles faziam exteriormente. Eu jejuo, eu oro para todo mundo ver. Nós, como cristãos, temos que jejuar, temos que orar, mas o Senhor, Ele vê. Não é para mostrar para ninguém. Antes, Ele vai ver a intenção que eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo com o meu coração e com a minha mente. Qual que é a intenção disso? Para que eu quero isso? Tem um monte aí, né, vendendo bênção, vendendo cura, fazendo tanta coisa com o Evangelho. O Senhor, Ele é justo. Ele é justo. O pastor Jaime Júnior falou na oração que o Evangelho é justo. E naquele dia o justo juiz vai bater o martelo com justiça. Muitos estão negando, muitos não querem. Como que Deus vai salvar alguém que quer, que não quer? Aí vão dizer, mas Deus é ruim porque Deus não salvou? Mas alguém não ouviu, eles não ouviram falar de Jesus. Mas o Senhor diz que a criação já mostra que Ele existe, que existe um Deus, que existe alguém que fez tudo isso. Então não vai ter nenhuma desculpa, não haverá nenhuma desculpa para nós. Ainda mais a gente que já está um tempo compreendendo, pela misericórdia Deus está nos ensinando. Já pensou se a gente vira as costas para Deus? Qual vai ser a desculpa que a gente vai dar naquele dia?
Então, como muitos pensam nos dias de hoje, que quando a gente tem o Espírito Santo, recebemos o Espírito, a gente pode dispensar a lei, que a gente está vivendo debaixo de outra graça. Porém, o que de fato o Espírito faz em nós é colocar a lei de Deus no nosso coração. É gravar a lei de Deus no nosso coração para a gente não mais pecar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Deus, o Espírito Santo vai fazer isso conosco, gera isso em nós. A gente precisa ler a palavra, que a palavra não vai entrar na nossa cabeça sozinha, como foi falado na pregação de domingo. Interessante, se a gente não ler, como que a gente vai conseguir compreender, como que a gente vai caminhar? Por isso que tem um monte de gente doente, fraca, porque não lê, fica esperando alguém trazer uma palavra. Sendo que, glória a Deus, a gente ainda está num país livre, que produz Bíblia, que a gente pode ter Bíblia. Ninguém proibiu a nossa fé, por enquanto, porque o dia que proibir, só vai estar gravada no coração. E ai daquele que não souber, porque daí qual que vai ser o consolo? Se ele não sabe o que estava escrito, se ele não sabe o que espera. Infelizmente ou felizmente, a palavra vai se cumprir sim, e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pensa, mas a igreja não vai passar pela tribulação não, Cristo vai vir. Mas a igreja já está sendo perseguida há 2000 anos. Como é que não vai passar pela perseguição se já está sendo perseguida há 2000 anos? Talvez aqui onde a gente está, a gente não perceba, não veja. Mas tem muitos países, já tem muita gente morrendo por causa do nome de Cristo. E qual que é o alicerce? Qual é a rocha que a gente está firmado? Que senão a gente não vai ter condição de suportar. Porque tem coisa que a Bíblia não deixa explícita relatado. A gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe quando e nem como. A gente só precisa ter fé e continuar crendo no Senhor. No coração, tudo começa no coração. Quando o Senhor ele faz essa obra, tudo começa no coração. Portanto, o Espírito, a lei, a justiça e o coração estão todos relacionados. O Espírito de Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, a lei que está escrita na palavra, o nosso coração, está tudo se relacionando. O Senhor, Ele fez tudo isso para que a gente pudesse compreender. Não está uma coisa separada da outra. Essa obediência profunda à justiça do coração só é possível naqueles que o Espírito Santo operou a regeneração e nos quais agora Ele habita. É por isso que a entrada no reino de Deus é impossível sem uma justiça maior, ou seja, mais profunda. A justiça maior, então, que Jesus falou é profundidade. É algo mais profundo, muito mais do que os fariseus. Muito mais do que mostrar para os outros, mas algo dentro de mim, dentro de você, a qual Deus vê. E tal justiça é evidência do novo nascimento para a gente que somos cristãos. Sem o novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. Como o próprio Cristo falou para Nicodemos. João 3, do 3 ao 5. Nicodemos, mestre da lei, veio perguntar para o Senhor Jesus, e Jesus falou, não. Ele pensou que tinha que entrar de novo dentro do ventre da mãe dele para nascer de novo. Jesus falou, é da água e do Espírito. Então, a gente só consegue tudo isso e Deus transformar o nosso coração através do novo nascimento. Através da fé, de crer em Jesus e ser regenerado por Ele. E a cada dia buscar mais dEle. E interessante que a gente vai ler aqui no livro de Hebreus. Quando eu comecei a estudar essa passagem, sempre me levava no livro de Hebreus. Porque o autor de Hebreus, ele não é identificado. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que pode ser Apolo. Só que ele não é identificado, mas não importa. O importante é a mensagem. A mensagem do livro de Hebreus é maravilhosa, porque o autor de Hebreus, ele está falando da superioridade de Jesus sobre a lei. Mas ele não está falando que tem que substituir, ele está falando que é superior. E Jesus completa a lei. Ele começa a falar que Jesus é superior aos anjos, é superior a Moisés, aos profetas, ele começa a ensinar tudo. E no capítulo 10 de Hebreus, ele vai dizer que um único sacrifício foi suficiente do Filho. Porque antes o sacrifício era feito anualmente, o sacerdote tinha que matar um animal
anualmente por causa do pecado do povo. E agora um sacrifício único do Filho, ele não precisa morrer várias vezes. Jesus não precisa morrer mais. Ele morreu apenas uma vez e já nos purifica de todo pecado. E ainda ele fala, se o sangue de bode, de qualquer animal purificava o pecador, imagina o sangue do Filho. E é maravilhoso isso, né? A gente entende. Então, a lei não foi abolida? Não foi. O Senhor, ele está dando continuidade. Alguns rituais foram abolidos, como os animais, o sacrifício de animais. Por que foi abolido? Porque Jesus já morreu uma vez e ele foi o sacrifício perfeito. Já pensou se a gente precisasse matar bicho aqui? Não precisa mais, o Filho morreu por nós e já ressuscitou. Então a gente já entende que tem coisas que sim, alguns símbolos sim, não tinha como dar continuidade, porque o Senhor Jesus, ele já fez algo perfeito. Mas a lei ele colocou em nossos corações, colocou no coração de todo aquele que se diz cristão, de todo aquele que de fato nasceu de novo, de todo aquele que foi regenerado. Então, talvez ainda alguém não foi regenerado, alguém ainda não entendeu, mas ainda há tempo. Nós estamos aqui hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de ouvir e de aprender isso, e de viver de forma diferente. Porque se a gente continuar vivendo de qualquer jeito, conforme tudo isso que está sendo pregado, que reino que a gente vai querer entrar? Já está sendo explícito aqui para nós. Todas as exigências para entrar no reino do céu já está sendo aberta, num livro aberto aqui, explícito. E quem tiver dúvida, o Senhor, ele vai tirar, e nós também, como estamos aqui para isso, naquilo que a gente puder, claro, que a gente é limitado, é raso, perto da mente do Senhor, a gente é muito limitado. Eu falo para Deus, nossa, como eu não entendo, como eu sou rasa, como eu não consigo. Mas glória a Deus por isso, porque eu nunca quero que a soberba entre no nosso coração, porque não sou eu que faço nada. Glória a Deus, é o Senhor que faz, é o Senhor que nos instrui, é Ele que dá. A gente precisa dele, sem mim nada podeis fazer. Amém? Para terminar, eu vou ler Hebreus 10, amém? Hebreus 10. Porque é maravilhoso aqui como o autor ele descreve, porque no livro de Hebreus, alguns estavam querendo, pela perseguição, pela dureza da perseguição, alguns estavam querendo voltar ao judaísmo, né? Querendo viver de forma, debaixo daquela lei. E aí ele começa a falar que não precisa mais, ele começa a falar que Cristo é muito superior a tudo aquilo, aos profetas, que ele é sumo sacerdote e rei, e ele fala da ordem de Melquisedeque, e é maravilhoso como você vê a grandeza de Cristo ali. Ó, nenhum anjo Deus falou, senta aqui à minha direita, ele não é igual ao anjo, ele é melhor que o anjo, nem Moisés, mostrando que ele é superior à lei, a tudo isso, que ele cumpre toda a exigência da lei. E quando, no Monte da Transfiguração, né, quando Jesus se transfigura e os discípulos, aqueles 3 que estão lá, eles veem a glória de Deus, a glória como ele é no céu, e aparece Elias e Moisés. Elias representando o profeta e Moisés representando a lei. E agora Cristo transfigurado que junta tudo, e glória a Deus que agora esse é o Filho. E Deus fala, esse é meu Filho. Eles ouvem a voz do Senhor falando, este é meu Filho, para eles saberem que estava sendo cumprido naquele momento. Toda a Escritura que falou acerca do Messias, é ele, é esse, agora está perfeito, agora está completo. Agora é só crer e viver conforme a exigência dele. Amém? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios. Eu estou lendo na NVI, tá? Que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seu pecado. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual do pecado, pois é impossível que o sangue de touro e bode tire pecado. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifício e oferta, holocausto e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou,
aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desse, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. E aí, amém? E aí ele vai citar o que Jeremias fala, que vai pôr no coração as leis, e vai escrever na mente, nos versículos, ele vai dizer a mesma palavra que Jeremias, o autor de Hebreus. E de fato, um único sacrifício perfeito, ele não precisa morrer mais vezes, ele já fez isso e nós fomos alcançados e somos santificados através disso, amém? E nós damos graças a Deus por isso, somos mais do que gratos. Nos faltam até palavras para engrandecer a Deus. A gente é raso, não consegue. Muitas vezes a gente quer expressar algo para Deus e a gente não tem palavra para expressar a grandeza dEle. Mas eu quero aqui já agradecer a minha oportunidade. Espero que tenha ficado claro para os irmãos, que a gente possa ter aprendido junto, para a glória do nome do Senhor, amém? As palmas louvem o Senhor. Amém, igreja? Se põe de pé em nome de Jesus. Que bênção, né? Todos, a maioria aí com caneta e papel, anotando, aprendendo. Isso é muito bom, igreja. O que a gente aprendeu hoje aqui, uma riqueza espiritual muito grande, acerca do cumprimento dessa lei em Cristo Jesus, acerca daquilo que nós recebemos do Espírito Santo, que impõe essa lei com amor em nossos corações e nos faz praticá-la debaixo desse grande amor de Deus. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Que coisa boa, né? Diga aí para o seu irmão, que bom que você veio. Tinha alguns irmãos que estavam na desistência do ano, né? Aí voltou aí. Glória seja dada a Jesus. E Deus conserve o nosso coração assim, simples, humilde, para aprendermos com o Senhor, né? Louvado seja Deus. E foi dito aqui, quando a gente fala a respeito dos dias em que nós estamos vivendo, cenário mundial, é bem difícil. O pastor Jaime Júnior nessa semana, foi no domingo, acho, né? Domingo, que ele colocou a respeito das vacinas. Foi domingo à noite, na madrugada, né? Uma coisa assim. A respeito das vacinas, a respeito do plano, infelizmente, da destruição de uma parte da humanidade. Você vê que isso desencadeia em nossos dias e nós, a igreja, todos somos alvo desse ataque maligno, né? Todos nós. Mas o interessante é que a todo tempo também eles são descobertos, né? Todos os planos que eles fazem, que eles criam, eles são descobertos. Eles acham que vão articular, a malignidade é tão terrível que acham que vão articular e ninguém vai saber e a gente, né, Deus acaba permitindo as coisas aparecerem e ser claro. Interessante que às vezes os vídeos que ele colocou lá, às vezes nem é crente falando não, é pessoas da medicina falando, porque se é crente, falar crente ele é meio viciado na Bíblia, e é verdade, crente é viciado na Bíblia. Repita aí, crente é viciado na Bíblia. Aí eles acham que a gente às vezes espiritualiza tudo e tudo
Tem gente até no seu serviço, quando você vai explicar alguma coisa assim, que eles ficam desesperados. Não vou ouvir ele não, que para ele Jesus está voltando, vai todo mundo passar provação, vai vir guerra, vai vir... Você começa a falar dessas coisas, o ímpio fica desesperado, não é verdade? Ele fica desesperado, mas a gente já está sendo consolado pela palavra há muito tempo. Mas isso que foi colocado foi um médico, né? Às vezes é um médico, é um estudante, é um cientista, é alguém que faz parte da medicina, que acaba soltando essas coisas assim, né? E a gente vê que nós estamos aqui, infelizmente, nós moramos no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo, eu digo em nível nacional do país, o estado de São Paulo é um lugar muito, muito observado por todos os reinos de fora.